No Evangelho de hoje, Jesus não deixa dúvidas sobre qual o caminho para chegar até Deus, mostrando não só a estreita relação de amor que ele tem com o Pai, mas também como esse amor é fundamental no plano da nossa salvação. Escuta só. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal, para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem, Jesus responde aos judeus com uma afirmação ousada e reveladora. Meu Pai trabalha sempre, portanto eu trabalho. Essa declaração enfurece os judeus, mas revela a natureza íntima da relação entre o Pai e o Filho. Jesus não apenas se identifica como igual a Deus, mas também como alguém que age em perfeita sintonia com a vontade do Pai. E então Jesus continua a explicação, revelando o mistério do seu relacionamento com o Pai. Ele compartilha que o Filho não age por si mesmo, mas sim em total submissão à vontade do Pai. Assim como o Pai mostra ao Filho tudo o que ele faz, o Filho também age de acordo com essa revelação divina. E além disso, o Pai deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Essas palavras nos desafiam a repensar nossa compreensão sobre a autoridade e o poder de Jesus. Ele não é apenas um mestre ou um profeta, mas o próprio Filho de Deus, com poder sobre a vida e a morte. Ele não age por capricho ou por desejo próprio, mas em total obediência à vontade do Pai, para cumprir o propósito divino de trazer vida e salvação ao nosso mundo. E então Jesus nos lembra da promessa da vida eterna para aqueles que ouvem a sua palavra e creem naquele que o enviou. Ele fala sobre a hora em que os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão, alguns para a vida e outros para a condenação. Essas palavras nos confrontam com a realidade da vida após a morte e nos chamam a refletir sobre o destino eterno das nossas almas. Diante da revelação de Jesus sobre a sua natureza divina, somos também convidados a refletir sobre a nossa própria vida e o nosso relacionamento com Deus. Será que temos honrado o Filho assim como honramos o Pai? A palavra de hoje nos desafia a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e escolher viver em total submissão à vontade dele, não apenas como alguém poderoso, que ele de fato se mostrou ser, nem como alguém apenas inteligente ou carismático, mas como o Senhor e Salvador da nossa vida. Por meio de Jesus, podemos conhecer muito mais, não só sobre Ele mesmo, mas também sobre uma comunhão profunda com o Pai. E ao fazer isso, ao criar esse espírito de chegar ao Pai pelo Filho, podemos experimentar a verdadeira vida, a vida abundante e eterna. E assim, podemos nos tornar instrumentos de honra e de glória para o nome de Deus, compartilhando o amor e a verdade do Evangelho com todo mundo à nossa volta. Desejo a todos um ótimo e abençoado dia, fiquem sempre com Deus, e até amanhã, na nossa próxima reflexão do Evangelho do Dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.